Nessa semana aqui no Japão é época de Obon, né? Férias de verão. Na Coreia e na China, eles chamam essa época de libertação, o Dia da Libertação. Então, na Coreia é realmente celebrado esse dia. Amanhã eles com certeza celebrarão. A guerra, em um país ela traz alegria, em outro país ela traz sofrimento. Mas se nós olhamos para os lados, para todos os lados, é um desastre para todos. Então, nesse tempo, todo o mundo está sentindo que a guerra está tão próxima de nós novamente. A guerra da Ucrânia e da Rússia está continuando e estamos sofrendo muito as consequências por isso. Por que acontece guerra? Quando nós paramos para pensar nisso, nós identificamos que isso é um problema da liderança daquele país, dos líderes. E que a igreja não conseguiu posicionar um líder nesses locais do Congo, e nós estamos sofrendo a consequência por isso. E também, junto com isso, muitas religiões falsas, muitas seitas falsas, trabalhando para que eles possam levantar líderes no mundo. No jornal de hoje, falando sobre a Igreja da Unificação, estava dizendo que eles estão trabalhando forte para colocar políticos de um partido para o lado deles. Então, essas religiões da escuridão, elas estão pensando muito bem em como alcançar a liderança do Japão. Porém, não existiu uma igreja que estava aberto para entender que é da igreja que vai se levantar um líder para mudar, é através do evangelho que vai mudar a história de uma nação. Por que os japoneses são tão idólatras? Por que existe tanta idolatria no Japão? Na época do Edo, o rei daquela época, ou a pessoa mais grande daquela época, fez com que a população se voltasse para superstições, para idolatria. E na época Meiji, o shintoísmo ele chegou a toda a população para fazer com que o imperador se tornasse um deus no país. Então, quando nós olhamos para toda a liderança desse país, nós entendemos que ele tem uma história muito profunda com a idolatria. E a Bíblia, ela sempre fala sobre isso. Quando um rei faz idolatria, todo o povo idólatra. E são destruídos, eles perecem. Porque o povo, ele faz o que o líder está mandando. Por exemplo, na guerra da Rússia, eles não votaram. Olha, quem do povo aceita que a gente faça guerra? Não, simplesmente o líder iniciou uma guerra e não perguntou para o povo. Então, a Bíblia, ela nos ensina claramente essas coisas.
E quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor, ele levanta líderes, remanescentes, pessoas que mudam totalmente a história. Então, aqui na igreja missionária evangélica, nós temos também pessoas chineses congregando aqui. Temos também filipinos. Então, o problema na China é a liderança, o problema nas Filipinas é a liderança. E dentro da igreja das Filipinas, não existe uma igreja que está falando sobre levantar um líder que vai mudar a história através do evangelho. Então, as igrejas não estão conseguindo entender o que a Bíblia está dizendo. Então, através do livro de Neemias, nós vamos novamente confirmar como o Senhor trabalha, como ele cumpre as promessas dele. Então, o livro de Neemias foi escrito por Neemias. Neemias, ele era encarregado de servir o vinho. Mas ele tinha uma fé muito forte. E mesmo ele ser bem sucedido, ele sempre estava preocupado em como está o templo, como está Israel, como estava o povo dele. Então, ele envia o irmão dele até Israel para que ele veja como está a situação do povo. Hoje em dia, nós utilizamos o telefone, às vezes a internet, mas naquela época, para eles saberem como estava, eles precisavam ir até o local, presente. Então, só para ir, demorava, às vezes, até 6 meses para chegar nesse lugar. Então, se você pensasse em ir e voltar no mesmo ano, demoravam 6 meses de viagem, porque era muito distante. Então, quando o irmão dele volta, ele relata que o templo está sendo construído, mas em volta do templo está ainda muita coisa destruída e não é um lugar que dá para fazer cultos, que dá para adorar o Senhor, porque entra e sai pessoas de todos os jeitos. Então, quando Neemias escutou isso, ele não conseguiu mais comer e ele começou a chorar muito e ele orou a Deus. Então, o rei da Pérsia olha para Neemias e vê que ele está muito angustiado e pergunta para ele: Neemias, o que houve com você? Então, nesse momento, Neemias faz um pedido para o rei. O Senhor pede para o rei que ele deixe Neemias voltar para o povo dele, para a terra dele, para ajudar. Então o rei aceita, mas ele não só aceita livrar Neemias para ele voltar para Israel, mas ele também dá tudo o que Neemias precisa para voltar para Israel. E Neemias volta para sua terra. Então, o templo que estava ali destruído por 130 anos, em 52 dias, Neemias trabalha forte ali e eles reconstroem. Então, ele levanta o sacerdote Esdras e convoca todo o povo para fazer
né, uma grande adoração ao Deus vivo. Aquele templo que Davi tinha construído, novamente reconstruído. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu acredito que as pessoas mais importantes escritas ali é sobre Davi e Neemias. Então, o que liga esses dois é que Davi era rei e Neemias, ele era líder, ele tinha um poder. Então, eles não eram sacerdotes, eles não eram pastores, mas eles conseguiam fazer grandes coisas. Então, como líderes, eles conseguiram, com o poder que eles tinham, refazer, colocar tudo no lugar, né? Ali para fazer a adoração a Deus. Então, o que significa lá no Antigo Testamento para a gente hoje a construção do templo? Para nós hoje isso significa a grande comissão. Né? Então, como nós vamos conseguir concluir a grande comissão, fazer a grande comissão? Então, a própria igreja, ela ainda não tem um plano tão claro assim, mas a Bíblia, ela nos dá um plano claro. A Bíblia está nos dizendo que é quando nós posicionamos, quando um remanescente, um líder se levantar da igreja. Um líder que alcance o cume na política, na educação, na cultura. Essa é a missão da igreja. E Deus, essa é a vontade de Deus. Então, Ele vai fazer com que nós conseguimos. Porque através desse líder, nós vamos alcançar, evangelizar. Por exemplo, no seu local, no seu campo evangelístico, é fácil evangelizar? Não, não é fácil, não é verdade? É difícil. Quando você olha para aquela pessoa, porque é difícil, porque você olha para aquela pessoa e você não vê um líder, você não vê uma liderança. Sabe, quando um líder vem falar com você, você dá ouvidos. Mas se uma pessoa que nem é um líder, não tem esse posicionamento, vem falar, as pessoas não ouvem. Mas o Senhor, Ele está nos dizendo, nós precisamos levantar líderes. E se não for dessa forma, em qualquer país vai ser difícil nós alcançarmos a nação. Quando você olha lá na época de Roma, só existia 7% de cristão ali naquela época. Na igreja primitiva, eles viviam pela obra, pela missão, eles viviam, a vida deles era voltada para evangelizar, para cumprir a missão. E mesmo eles dando tudo deles, só 7% das pessoas ali em Roma se converteram, eram cristãos. Porém, quando se levantou dentro, né, dali do império, um líder cristão, ele mudou tudo e aumentou para 30%. Então, eles entenderam naquele momento que todos os países que eles fossem, eles precisavam primeiro alcançar a liderança daquele país.
Porque se o líder desse país não crê nisso, não tem como o povo também crer. Então, eles começaram, o alvo deles começou a ser a liderança. Então, de uma hora para outra, toda a Europa foi alcançada e se tornou cristão. Mas vamos olhar para a Ásia. Dentro da Ásia, nenhum país é completamente cristão. Muitos países da Ásia são ou islâmicos ou budistas. Primeiro, porque o budismo alcançou o líder, né? Então, assim, o líder creu no budismo e ele fez com que isso, né, chegasse a todo o povo. E por que ficou assim? Né? Porque o povo do Irã, eles alcançaram a Indonésia e eles passaram o islamismo para os indonesianos, ali o rei, né, o líder daquele país, e aí todo o povo virou islâmico. E o que aconteceu com os missionários que estavam nesses países? Eles sofreram, muitos morreram. Eles alcançaram 10%, mas nunca conseguiram passar disso, nunca conseguiram alcançar 20%. E olhando em toda a Ásia, o único país da Ásia que tem mais porcentagem de cristão é a Singapura. Mas por que existe tanto cristão na Singapura? Porque através da escola missionária se levantaram muitos líderes, muitas pessoas que alcançaram a liderança dentro do país. Então, por isso, muito do povo ali começou também a crer em Jesus. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. E para que todas as pessoas sejam salvas, o que Deus vai fazer? Ele vai levantar pessoas que anunciam o Evangelho. Nós precisamos crer nisso. Você pode pensar, não, eu não sou eu. Não, você não precisa, você tem que orar para que Deus me usa. Creia que é você. Então, na semana passada, eu falei para vocês, vamos orar, fazer 3 orações, né? Então, a primeira oração é plataforma. É para que nós possamos receber poder. Para que nós alcancemos o cume, liderança, nós precisamos receber poder. E o Senhor está conosco. Ou seja, a Trindade está conosco. Jesus é junto, é um conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos o poder do trono de Deus dentro de nós. E aí, quando nós cremos, e os nossos remanescentes, se nós nos posicionamos pela manhã e oramos dessa forma, crendo nisso, o Senhor derramará poder sobre nós. Mas sabe, tudo que está acontecendo na sociedade e no mundo nos leva à incredulidade. E nós olhamos isso e nós não podemos ir para a incredulidade, nós precisamos nos tornar sentinelas e orar por isso. Precisamos nos posicionar como torre de vigia. Por que as pessoas estão com tantos problemas psicológicos e problemas entre eles, entre um e o outro, em relacionamento? Porque a escuridão está trabalhando. Então, nós precisamos nos posicionar como sentinelas e orarmos, se tornar pessoas que oram por isso. Então, isso é o vigia. E isso é a oração de sentinela. Então, conforme você vai orando, aos poucos você vai também
se tornando, alcançando o cume. Qual é o propósito de Deus? Que todo o Japão seja alcançado e salvo. E todo o mundo. Então, essa é a oração da oração. E a terceira oração, que é a antena, é a oração que Neemias fez. É a oração da aliança. Neemias, ele sentiu a dor de saber que o templo estava destruído e ele começa a orar a Deus. Lá no capítulo 1, no versículo 5, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Ou seja, ele está dizendo, Deus, Tu és o Deus de promessa. Tu és o Deus que cumpre promessa. Porém, nós quebramos todas as promessas que fizemos com Deus e acabamos nos perdendo e idolatrando ídolos falsos, adorando ídolos. E então, Neemias, ele se posiciona e ora pelo pecado de todo aquele povo, né? Ele se posiciona dessa forma. Olha no versículo 6, olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Então, nós podemos orar pelos nossos países, por exemplo, Deus, o pecado que o Japão cometeu, Deus, o pecado que as Filipinas cometeu, ou que o seu país cometeu, Deus, nós temos pecados, perdoa-nos. Deus, Ele escuta a nossa oração. Por exemplo, todo o pecado de idolatria que a Coreia veio fazendo até hoje. E nós olhamos aqui no versículo 10 e versículo 11 também, escrito, Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Deus, ele é um Deus de promessa e ele, como ele prometeu, ele também nos perdoa. Então, quando nós nos arrependemos, creia, quando você se arrepende, creia, com certeza ele vai te perdoar. E que você tem que orar crendo que a tua oração vai ser respondida. E ele orou dessa forma e o Senhor respondeu a oração de Neemias. O Senhor, ele nos responde de vários tipos, mas a forma que ele mais usa para nos responder é através de pessoas. Então, ele utiliza a pessoa mais poderosa naquele momento. Neemias estava orando
E ele nem tinha falado com o rei. O rei veio perguntar para Neemias o que estava acontecendo. Foi o rei que veio procurar Neemias. E perguntou a Neemias o que está acontecendo com você. Então, Neemias poderia falar o que estava acontecendo, mas ele não fala isso. Ele fala com Deus, porque ele sabia que mesmo que ele falasse com o rei, que era todo poderoso naquela época, ele não era capaz de resolver aquele problema, e sim Deus. Na Coreia, tem um prédio muito grande e é de um homem muito, muito rico. Ele era um presbítero e ele queria fazer um prédio muito, muito alto lá na Coreia. Ele pediu a licença e ele recebeu essa licença. Naquela época, ainda estava meio que em guerra, né, ali dentro da Coreia, e era um momento muito difícil. E eles não queriam permitir que ele fizesse esse prédio tão alto, porque poderia ser um alvo, né, de ataque. Naquela época, o exército que mandava, né, naquela nação, então eles falaram que se eles falassem que não, era não, e aí depois quando mudou, né, a liderança, eles permitiram. Então, muitas vezes as respostas da nossa oração vêm da própria liderança, de pessoas que têm poder. Existem poucas igrejas dentro do Japão que estão orando como nós estamos orando, sabe? Existe mais de 8.000 igrejas dentro do Japão. E só poucas igrejas que estão orando para que Deus levante uma liderança no Japão, de dentro da igreja. Então, dentro dos acontecimentos, né, o Abe vai assassinado, e isso tem um pé lá na Igreja da Unificação. Eu acredito que isso tudo é uma resposta de Deus para nós, pelas nossas orações. Era para que um líder do país se juntasse com o Evangelho, mas o que aconteceu foi ao contrário. E o que a consequência disso foi muito ruim. Nós precisamos saber exatamente que Jesus é o Cristo e que Jesus é o verdadeiro rei, aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Cristo não é um ser humano, ele é Deus que veio como humano. Por isso, ele conseguiu esmagar a cabeça do diabo. Jesus Cristo, ele não errou lá na cruz. Será que você acha que Deus é capaz de errar? De ser falho no que ele faz? Mas a Igreja da Unificação está declarando que Jesus é um ser humano. E que Deus falhou. Que ele falhou naquela cruz. E que essa pessoa está dizendo que ele é o Messias, porque Jesus falhou na cruz, Deus mandou ele aqui, e ele que é o Messias, que ele é o Cristo.
Ele fala essas coisas e os políticos estão acreditando. E a liderança aqui, da próxima geração acredita nisso. E olha a consequência que eles pegaram toda a herança dessas pessoas para eles. E hoje em dia, lá nos Estados Unidos, a comida japonesa está em alta. Existem muitos locais de restaurante de sushi e é muito caro a comida japonesa. Então eu nunca fui. Mas quem são essas pessoas que estão indo para o estrangeiro trabalhar lá? São pessoas da Igreja da Unificação. Eles nem são o dono. Quem é o dono desses restaurantes são a própria Igreja da Unificação. E os crentes dessa Igreja da Unificação, eles vão para trabalhar como funcionário nesses restaurantes que o dono é a Igreja da Unificação. E eu já falei várias vezes aqui, tem pessoas que estão japonesas, mulheres japonesas, que estão sendo enviadas para aldeias na Coreia, lugares bem assim, aldeias mesmo, para casar com pessoas ali. Né? Por exemplo, para os coreanos, é uma conversa muito boa. Tem pessoas que estão indo para trabalhar ali. Mas em lugares que ninguém quer trabalhar, certo? Por exemplo, para os Estados Unidos também não é uma conversa ruim vir gente para trabalhadores que vão pagar imposto para aquele país, certo? Mas para o Japão, o que está acontecendo? Será que a Igreja da Unificação está abrindo, por exemplo, locais para que o Japão seja beneficiado? Não. Eles estão levando os japoneses para trabalhar, serem funcionários em outros países. Se Deus, se Cristo não é Deus, não tem como ele ser Cristo. Entende? E ele é aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Ele é aquele que perdoou todos os nossos pecados. Ele é aquele que nos deu a vida eterna para nos encontrarmos com Deus. Esse evangelho verdadeiro, ele será anunciado em todo o Japão, em todo o mundo, eu creio. Porque essa é a missão da igreja. E esse movimento que nós estamos fazendo para evangelizar, o Senhor, Ele nos dará tudo o que nós precisamos para concluir isso. Há 2 anos atrás, eu falei com um deputado e ele aceitou Jesus. Eu evangelizei ele aceitou Jesus. Naquela época, ele disse que ele estava muito preocupado, porque talvez não dava para ele se eleger novamente. Mas, novamente, ele conseguiu se eleger e ele se tornou um vice-ministro. E o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu apenas anunciei o evangelho para ele, ele creu. E sabe por que isso aconteceu? Porque isso é preciso para que nós possamos alcançar o Japão. Tudo que nós cremos é apenas o que nós devemos fazer é crer. Então, se você não conhece o Evangelho, não sabe do Evangelho, no final Satanás vai levar tudo. Mas, sabe, se você crê no Evangelho, o próprio Rei Jesus, ele vai nos ajudar. Então,
a ajuda do rei, né? O rei ajudou a Neemias. Então, para Neemias sair da Pérsia para chegar em Jerusalém, ele precisava passar por vários lugares que precisava de tipo uma carta para autorização. E o rei, ele deu tudo isso, todas essas cartas de permissão para Neemias, ele deu todo o material que Neemias precisaria para fazer a reconstrução do templo. E essa caminhada era tão longa e era tão perigosa que o rei, ele coloca soldados para ir junto com Neemias, para que ele chegue lá em Jerusalém são e salvo. Então, Neemias chega em Jerusalém. E ele não foi apenas para chegar lá, mas ele vai lá como governador. Então, como governador, ele consegue unir todo o povo, certo? Então, ele tem autoridade e ele fala, olha, eu sou governador, e ele poderia usar a autoridade dele e falar, eu sou governador, vocês vão fazer o que eu estou mandando, só que Neemias, ele dá o testemunho dele. Ele fala para aquele povo que ele ficou dias sem conseguir comer quando ele soube, dias sem conseguir comer e beber quando ele soube o que estava acontecendo em Jerusalém, com o povo, com o templo. E o rei veio sobre ele e perguntou, o que está acontecendo com você, Neemias? E o rei, né, dá para Neemias todas as coisas. E Neemias conta nisso ao povo. Ele dá o testemunho dele àquele povo e todo aquele povo abre o seu coração e se levantam como um só, com um propósito de construir o templo, reconstruir. Então, não foi só algumas pessoas, mas foi todo o povo. E eles não fizeram isso porque alguém mandou, mas eles fizeram por vontade própria após escutar esse testemunho de Neemias. Então, eles começaram a organizar, né, se posicionar cada líder ali na sua tribo para começarem a trabalhar na reconstrução do templo. Isso está escrito no capítulo 3. É claro que como eles se posicionaram dessa forma, veio pessoas para atrapalhar, porque até então eles podiam entrar e sair, né? Pessoas podiam entrar e sair à vontade, mas metade do povo se posicionou para a construção e a outra metade do povo se posicionou para fazer tipo uma muralha ou proteger, né, ali da entrada de intrusos. E então cada pessoa pegou os seus machados, pegou os seus materiais de construção, mas eles se posicionaram para trabalhar e também para lutar. Quando nós lemos lá no capítulo 5, em 52 dias é concluído essa reconstrução. Essa muralha, né? Então, eles não só levantaram a muralha, mas eles também fizeram um sistema ali também. E quando nós olhamos no capítulo 7, está escrito que juntando o número total dos judeus
voltaram 42.360. E não só o povo que voltou, mas ele também posicionou o sacerdote Esdras para que eles pudessem fazer a adoração ao Senhor. Então ele posiciona Esdras ali na frente do templo e Esdras começa a falar a palavra do Senhor o dia inteiro ali. E aí as pessoas vêm, e elas vêm arrependidas, e elas vêm chorando naquele lugar. Então, Neemias foi a pessoa que realmente trouxe de volta, restituiu, né, todo o templo, a adoração, tudo que precisava ali naquele momento para o povo de Israel. Por exemplo, tinha pessoas que nunca tinham ouvido sobre os mandamentos do Senhor e eles se casaram com estrangeiros porque eles não sabiam que isso era pecado. Então, eles não sabiam. E aí, essas pessoas começam a se arrepender diante de Deus, né? E pedir perdão pelos pecados que eles cometeram. Quando nós continuamos anunciando o Evangelho, os japoneses, eles vão começar a entender que essas coisas cotidianas que eles fazem são pecados, né? A idolatria é pecado. E eles vão se arrepender. Então, nós precisamos levantar pessoas como Neemias, ou nós precisamos se tornar a base para que essas pessoas possam, né, se tornar. Ou nós nos tornamos, ou fazemos pessoas que sejam como ele. Então, agosto, ele significa o fim da guerra, né? O aniversário do fim da guerra é celebrado, mas que através de nós e das nossas orações, nós não venhamos mais errar, né? Vamos orar. Deus, nós cremos que através que a tua palavra nos promete, Senhor, que o Senhor alcançará toda a nação japonesa e o mundo. E para que a tua palavra seja cumprida, que o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos levantar, Senhor, através da igreja, remanescentes que possam alcançar o cume. E para que esses remanescentes possam se levantar, que os obreiros da igreja, Senhor, os mantenedores e as pessoas que congregam possam se tornar a base para eles, o alicerce. E que isso não fique só no Japão, mas que alcance as Filipinas, a China, a Coreia, e que todos possam ser libertos, e que todos esses países possam ser alcançados pelo Evangelho. Que o teu verdadeiro reino possa vir ser, o teu reino possa vir em todo o mundo. E essa aliança possa ser cumprida e que o Senhor possa, Senhor, resolver todos os problemas que cada um pai está carregando. Em nome de Jesus, amém.